Boa noite, gente. Vocês estão felizes com Jesus? E Jesus está feliz com vocês? Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho duas mensagens essa noite. Uma mais rápida e uma mais comprida. E eu decidi que a gente ia ter as duas. É que a mais rápida não é minha. Eu, na verdade, trouxe um vídeo de uma pessoa que eu queria que estivesse falando hoje para vocês, mas não podia estar aqui. A palavra tem muito a ver com aquilo que eu vou falar depois. Márcio, deu certo aí? Então eu queria 5 minutos de paciência sua. É possível que alguns de vocês tenham visto isso, mas não vai fazer mal você assistir de novo. Então preste atenção aí, daqui a pouco a gente volta. $7,7 bilhões de pessoas hoje. Nenhuma delas é como você. Existem similaridades, existem semelhanças, mas não existe outra pessoa igual a você, nunca existiu e nunca vai existir. Pense nisso. Quantas pessoas já passaram por essa terra? Quantas pessoas deixaram suas marcas na história? Quantas não deixaram? Quantas ainda vão passar por aqui? E ainda assim, ninguém é como você. Pense nisso. Você é uma obra única, completamente única, 100% original. E a pessoa que te idealizou, ah, meu amigo, a pessoa que te sonhou, a pessoa que te imaginou, a pessoa que te desenhou, é um gênio. Absurdo. Pense nisso. A Terra precisa converter 0,007 do seu hidrogênio em hélio continuamente, senão dá ruim. 0,008, 0,006. A nossa atmosfera tem 21% de oxigênio. 23% deu ruim. 19% deu ruim. Os nossos mares têm 3,4% de sal. A mesma porcentagem que a nossa corrente sanguínea. Se tivesse 6% dava ruim. Se tivesse 2% dava ruim também. Tanto nos mares como no sangue. Tipo aquelas mesas de som cheio de painel, botãozinho, onde tudo está exatamente onde precisava estar. Inclusive, você é um belo conglomerado dos devidos elementos químicos. Você é a porcentagem certa de carbono, a porcentagem certa de zinco, você é a porcentagem certa de ferro, de metal. Tudo no lugar certo. Cada distância nesse universo, cada processo químico nesse planeta, cada átomo que dança dentro de você, extremamente bem pensado no lugar certo. Pense nisso. Você faz parte de uma trajetória muito bem pensada. Você faz parte de uma história muito bem escrita. Você faz parte da vida desse planeta de um jeito absurdamente único. Pense nisso. E não ouse me dizer que você foi um acidente. Não. Não. Você não pega o meu Deus de surpresa. Talvez você pode ter pego um de surpresa, mas não Deus. Não. Não. Ele é muito bem organizado para isso. Meu ponto é, você precisa ser você. Você precisa ser apaixonado por você. Você precisa se amar. Mesmo se você se acha ruim, você é o melhor você que existe. Pense nisso. Tudo tem um propósito, tudo tem um lugar e você também tem. Você é uma obra desse Deus que mantém tudo em equilíbrio e tudo no lugar certo. E às vezes a gente acha que Deus está no controle de tudo, mas que nós somos um engano. E aí, meu amigo, não tá certo isso. Não tá certo essa atitude. Não tá certo esse pensamento. Você nasceu no país certo, você nasceu na hora certa e na família certa. Tudo tem um propósito, tudo tem um lugar certo e você também tem. E por mais que possa haver dor, sofrimento e tristeza em muitas de nossas vidas, nada se compara com o desfecho que aguarda cada um de nós quando nós decidimos andar com Ele. Nada se compara com a alegria do desfecho da história que Deus escreveu para você. Pense nisso. Tudo termina num paraíso com muita festa, muita comida, muita bebida, muita música, muitos rolês, muito sorriso, muita risada, muito queixo caído e, acima de tudo, muito Deus. Mas por hora você tá aqui e você é a única pessoa que pode mudar o mundo como você.
do jeito que você pode, do jeito que só você consegue. Pense nisso. Quando você se sente insignificante, quando você sente que você não pode fazer nada, quando você sente que você não pode trazer mudança, você não está sendo fraco, você não está sendo humilde, você está sendo egoísta. Sim. E você acaba roubando a chance que o mundo tem de ser mudado por você, do jeito que Deus fez você, unicamente 100% original, para mudar o mundo do jeito que só você consegue. Então pense nisso. Então abrace você, até porque você não pode ser mais ninguém, então não adianta ficar de mal consigo mesmo. Sua vida pode até mudar, mas você nunca vai deixar de ser você. Jamais. Então perdoe minha franqueza, mas para de chorar. Você não vai deixar de ser você. E começa a ser você direito. Mas não adianta. Não adianta reclamar comigo também. Não adianta reclamar na fábrica, você vai ter que ser você. Então comece a ser o seu melhor você. E saiba que você vai falhar, ninguém é perfeito, mas você aprende com os seus erros, com seus enganos e usa aquilo como uma lição para melhorar, para se tornar um você ainda melhor. Então se abrace, se ame, compartilhe a sua história, os seus altos e baixos, do jeito que só você pode. Abrace os seus talentos, aceite suas esquisitices e use essas coisas para mudar o mundo, do jeito que só você pode. Pense nisso. E talvez hoje é o seu dia de olhar para o céu e dizer: eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário, pois tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Valeu, falou. Pense nisso. Ok, gente, eu quero ter uma conversa com vocês essa noite, porque é o que eu tenho entendido desde bem novo, desde bem garoto, é que Deus precisa de gente resolvida consigo mesmo para que Ele possa usar. E acredite, isso não é um assunto meramente psicológico, é profundamente espiritual. E eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 13. Eu gostei muito dessa ideia de lute pelo rei, lute pelo reino. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, lá no Velho Testamento, a gente tem a história de uma nação, a nação de Israel sendo redimida de um cativeiro de escravidão no qual eles passaram muito tempo. E essa é uma figura da nossa redenção e da nossa libertação. Nós temos um povo que vivia debaixo da escravidão de um tirano, o faraó. Eles foram livres na noite em que se celebra a primeira Páscoa, onde um cordeiro é imolado e o sangue desse cordeiro é colocado nos umbrais das portas. Quando a gente chega no Novo Testamento, Jesus é chamado de o nosso cordeiro pascal. Em outras palavras, a Bíblia diz que Jesus está para nós como o cordeiro da Páscoa estava para eles. O nosso cordeiro também precisou morrer, também precisou ser sacrificado, e nós somos beneficiados com seu sangue. Quando nós lemos a respeito da escravidão na qual eles estavam antes do cordeiro da Páscoa fazer a diferença e mudar tudo, isso não é diferente da minha e da sua condição. Colossenses 1,3 diz que Deus nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Quando a nação de Israel chega no Monte Sinai, Deus começa a fazer declarações sobre eles como um povo. Quando eu e você lemos o Novo Testamento, 1 de Pedro 2,9 diz: vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Essas palavras de Pedro são exatamente a repetição das mesmas coisas que Deus falou para eles quando eles saíram do Egito. Há um paralelo. E quando eles saem do Egito, eles não saem mera e simplesmente para curtir a liberdade. Eles saem com uma missão. Agora, em nome de Deus e pelo reino de Deus, eles vão ter que lutar. E é diante da primeira possibilidade de que eles tenham que lutar, que a gente vê essa cena que nós vamos olhar juntos. Números, capítulo 13, nos mostra desde o versículo 1 que Moisés envia 12 espias, um representante de cada uma das 12 tribos de Israel. Eles passam 40 dias olhando, examinando a terra. E quando eles voltam com o seguinte relatório, versículo 27. 25, vamos começar no 25.
Números 13, 25 diz: depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel, e esses são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. E os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também éramos, aos olhos deles. Eu queria repetir essa frase, final do 33. Éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Eu senti vontade de falar muita coisa aqui hoje à noite. Quando a gente pensa em falar no encerramento da conferência, minha primeira empolgação, foi dizer: Senhor, me deixa trazer alguma daquelas palavras sobre o Espírito Santo. A gente tem um momento daqueles, onde a gente bota para quebrar no final, e passou de tudo na minha mente e no meu coração, mas enquanto orava, o Senhor falou: meu coração, eu quero que você termine essa conferência tendo com eles uma conversa muito honesta sobre a forma de se verem. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Na verdade, se tiver um tema que eu possa dar essa mensagem, você é o que você vê. Quando eles declaram: éramos aos nossos olhos como gafanhotos, dá para entender, porque é a maneira como eles estão se vendo. Mas eles dizem assim: e assim também éramos aos olhos deles. Deles quem? Dos gigantes. Agora a pergunta é: eles foram vistos pelos gigantes? Eu te garanto que não. O livro de Josué começa falando de 2 espias que precisaram ser escondidos por Raabe em Jericó, porque quando alguém soube da possibilidade de ter espias, manda uma caçada começar para achar essa turma, e eles estavam na iminência de morrer, de ser executados. Então toda vez que alguém se deparava com a possibilidade de haver um espião, o tratava como ele de fato era, como um inimigo. Se eles tivessem sido vistos pelos povos da terra, eles não teriam saído de lá inteiro ou vivo. Então não dá para dizer que em momento algum eles foram olhados como inimigos, eles foram vistos dessa forma como gafanhotos. Mas quem se vê como gafanhoto, acredita que todo mundo também o enxerga como gafanhoto. Porque a maneira como você se vê, a lente que você tem de você mesmo, é aquela que você imagina que todo mundo também tem. E quando eu falo de que nós precisamos de gente resolvida consigo mesmo, é porque nós não vamos poder lutar pelo rei ou pelo reino de outra forma. Na primeira possibilidade de travar as primeiras batalhas que Deus esperava que eles travassem, eles já negaram fogo, eles não deram conta e eles não puderam seguir adiante. E eu acredito que isso como princípio, tem que ensinar algo para mim e para você. Eu gosto sempre de olhar aquele texto de Paulo em 1 Coríntios 10, 11, onde ele, falando de Israel, diz: essas coisas lhes aconteciam e foram escritas para nosso exemplo, para nossa advertência de quem são chegados os fins dos tempos. Eu gosto de olhar para um texto desse e pensar: não é só uma história que aconteceu muito tempo atrás, é uma lição atual. É algo que Deus, usando uma história antiga, projeta para mim e para você a possibilidade de que a gente enxergue com clareza alguns princípios. Eu sei que muitas vezes alguns vão perceber que algumas frases e definições são usadas, por exemplo, dentro da psicologia, outros estão usando isso dentro dos trabalhos de mentoria ou de coach. E agora, nós muitas vezes como cristãos começamos a achar que se a psicologia falou alguma coisa já não é bíblico e virou antibíblico.
Ela, na verdade, estuda o comportamento do homem. E quando você olha para a Palavra de Deus, que é um livro antigo sobre o comportamento, ela, na verdade, a psicologia vai constatando muita coisa que o próprio Deus já tinha falado e revelado antes de ter qualquer apontamento, né, ao longo da história. Eu costumo dizer que nós precisamos, de fato, entender que há muitas verdades da ciência que elas não negam as verdades da Palavra de Deus. Elas não põem em xeque. Né? Nós não vamos discordar da matemática dizendo é ciência e não é bíblica, né? Porque Deus criou e algo na ciência, né? O que as pessoas fizeram foi meramente começar a entender melhor o funcionamento das coisas e daquilo que Deus criou, né? Você vai encontrar, gostando ou não do assunto, a matemática está presente em toda a criação. Desde aquilo que você consegue entender como matéria, desde a música, em toda e qualquer coisa. Então nós não podemos simplesmente olhar e de repente ter aquele tipo de dedução, não está na Bíblia, não serve para mim. Quando falamos a respeito do comportamento, a palavra de Deus está cheia de princípios, que para mim não são meros e simplesmente emocionais. Eles também precisam ser vistos na perspectiva espiritual. E um deles, eu gosto de dizer que nós precisamos lidar no sentido de evitar, são crenças limitadoras. Tem muita gente que se enxerga como pequeno demais, como inferior demais, como fraco demais, como limitado demais, como complicado demais, como defeituoso demais. E eu quero te dizer, o problema de se ver dessa forma é que, em primeiro lugar, você não está de acordo com Deus. Essa não é necessariamente a forma como Deus olha para você e para cada um de nós. Eu olho nas Escrituras gente que estava apavorado diante de coisas que Deus confiou. O próprio Josué, por exemplo, quando vai chegando a hora de substituir Moisés, eu fico tentando entender o medo de Josué. Qualquer um no lugar dele talvez teria passado pela mesma coisa. Aí você vê Deus falando com Josué: não temas, não te espantes, como fui com Moisés, meu servo, assim serei com você. O cara está com medo, porque ele está assustado diante do desafio e provavelmente pensando: eu não dou conta. Mas Deus está olhando para ele, dizendo: você consegue. Não apenas porque você é bom ou porque você é o cara, mas porque eu estou com você e nós vamos fazer algo juntos. Ao longo das Escrituras nós vamos percebendo isso. Deus fazendo afirmações que elas não são apenas da ordem de o que nós podemos nele, no sentido de ser capacitado pela graça ou pela unção, mas até do valor que nós temos aos olhos dele. Quando Jesus vem a público no dia do seu batismo, uma voz se fez ouvir. E essa voz audível disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe o que é o mais interessante? A voz não falou do jeito que falou, ressoando como um trovão para dizer: esse é o Messias, esse é o Salvador de vocês. A voz não recomendava a obra que Jesus veio fazer. A voz apenas demonstrava o valor que ele tinha aos olhos do Pai. Jesus está prestes a iniciar o seu ministério. E qualquer um que vai lutar pelo rei ou pelo reino tem que estar resolvido consigo mesmo. Tem que entender o lugar de importância que ele tem aos olhos de Deus. Tem que entender que ele não é menor do que nada ou do que ninguém. E quando você vai olhando para a palavra de Deus, você percebe que isso se repete o tempo todo, desde o Velho até o Novo Testamento. Eu gosto sempre de dizer que o entendimento errado vai te levar a uma fé ou uma crença errada. E uma fé ou uma crença errada vai te levar para o lugar ou para os resultados errados. Por outro lado, o entendimento correto, ele vai te levar a uma fé correta, que por sua vez vai te levar para o lugar ou para os resultados corretos. Eu era ainda um adolescente, eu não me lembro exatamente se eu tinha ali entre 15 e 16 anos, se estiver muito errado, talvez uns 17 anos, e eu passo num bairro perto de casa, eu passo perto de um circo que está montado. Eu vejo um dia um elefante. E me chama a atenção porque quando tocava música, o elefante dava uma dançadinha, mesmo fora do show. Quando a música parava, ele parava. Dava para ver que ele era bem condicionado. E eu estou de olho no elefante do lado de fora. E eu percebi que o elefante estava preso numa corrente que não era forte o suficiente para o tamanho ou a força daquele bicho. E eu comento com uma outra pessoa a cena que eu vi. Vocês caras estão doidos de achar que uma corrente daquela na pata vai segurar aquele elefante? Né? Um elefante daquele encosta numa parede, desce, derruba, com a tromba ele arranca uma árvore profundamente enraizada. Quem é o maluco que acha que aquela corrente vai segurar um bicho daquele?
Mas a pessoa com quem eu conversei disse, na verdade, você ainda viu uma corrente. Ele falou assim, a cena que se repete, principalmente nos lugares onde esses animais são capturados lá na África, é que normalmente eles ficam presos por uma corda, amarrada numa estaca, fincado no chão de terra. Eu falei, não é possível. Ele disse, é. Ele falou, e você pode pesquisar e vai descobrir que isso é verdade. A pessoa que estava me falando já tinha visto, né, presencialmente o negócio. Eu falei, mas como que o elefante fica preso por uma corda que não tem o poder de segurá-lo? Ele falou, não tem o poder de segurá-lo depois que ele é adulto. Mas ele é capturado quando filhote. E quando filhote, ele não tem força suficiente para romper a corda e nem para arrancar a estaca do chão. Então, de alguma forma, ele cria uma visão dentro de si, que a corda e a estaca são mais fortes do que ele. E à medida que ele vai crescendo e desenvolvendo, ele pode ter até a força de arrancar a estaca, de quebrar a corda, ou no caso daquele que eu vi no circo aqui no Brasil, de arrebentar a corrente. O problema é que ele já tem uma crença limitadora. Ele olha para aquilo, porque ele tentou muitas vezes, quando filhote, escapar e não conseguiu. E ele acredita que é impossível. De modo que depois que esse elefante cresceu, o que está prendendo ele não é a corda, é a crença equivocada que ele tem a respeito de que ele é menor ou mais fraco do que aquela corda. Eu acredito que isso é uma ilustração do que paralisa a vida de muita gente. Tem muita gente que poderia estar fazendo diferença para Deus e para o reino de Deus. E quando eu falo fazer diferença, não significa que você necessariamente tenha que ter um chamado para atuar em tempo integral. Mas você pode fazer diferença para Deus em qualquer área, em qualquer lugar ou segmento dessa sociedade. E a gente precisa acreditar nisso. Não importa a posição que Deus confie a qualquer um de nós. Se a gente, aos olhos da sociedade, vai ser gente grande, pequena. Você vê desde um José de Arimateia na Bíblia, um cara rico, influente, que tem acesso a Pilatos e que Deus usa para que o corpo de Jesus fosse liberado. Mas você vê também uma escrava de Naamã, um general sírio, sendo um instrumento de Deus no momento em que aquele camarada está enfermo e ela é um instrumento de Deus para que ele receba cura. Nós vamos olhando para a palavra de Deus do começo ao fim, a história se repete. Deus quer usar pessoas que lutem por Ele e pelo reino em todas as áreas das nossas vidas. No entanto, essas pessoas, para poderem de fato não amarelar na hora que Deus precisa, elas precisam ter uma visão correta de si mesmo. Então, é importante que biblicamente eu e você possamos entender o poder da autoimagem, da forma como a gente se olha. Se você for rápido de endereço, abra sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 27 e no versículo 19. Provérbios 27, 19. O texto diz assim, como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. A nova tradução da linguagem de hoje diz, assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. A NVI, Nova Versão Internacional, diz, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Na verdade, nessa época eles não tinham espelho como eu e você temos. Quem queria ver seu próprio rosto, sua cara, sua imagem, normalmente precisava usar a versão barata e natural da coisa, que era se enxergar no reflexo da água. Agora a Bíblia está dizendo, como a água reflete o rosto, eu e você poderíamos ler isso numa versão atual e dizer como o espelho reflete o nosso rosto, reflete a nossa imagem, a nossa aparência física. A Bíblia diz assim, o coração reflete quem a pessoa é. Isso significa o quê? Que é uma verdade a respeito daquilo que eu e você interiorizamos. Eu acho que uma imagem interior, ela tem o poder de moldar, na verdade, a nossa identidade. Pois, de acordo com a Bíblia, eu sou aquilo que meu coração é. Assim como aquele elefante, às vezes, é controlado por uma imagem interior, de se ver como menor ou inferior à corda. Muitas vezes, eu e você temos uma imagem interior errada e equivocada a respeito de nós mesmos. E a Bíblia diz que como na água o rosto corresponde ao rosto, o reflexo corresponde à imagem real, aquilo que você tem no seu coração corresponde ao que você é ou aquilo que você será. É por isso que a Bíblia nos manda guardar o coração. Em Provérbios, no capítulo 4 e no versículo 23, a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar,
porque não é uma coisa só. Tem muita coisa para ser guardada, mas Deus diz de tudo que você tem que guardar. A receita, a dica é, guarda o teu coração. Provérbios 4:23 diz, porque dele procedem as fontes da vida. Se você quiser envenenar um rio inteiro, você não precisa correr a extensão do rio todo jogando veneno na água. É só você ir lá na fonte. É só você ir lá na nascente e começar a despejar veneno lá. E aquilo simplesmente, se você tocar a fonte, né, o manancial onde ele começa, você vai comprometer tudo aquilo. É por isso que em muitos lugares eles até acabam sendo negligentes em relação ao cuidado da água, mas quando se trata das nascentes ou dos mananciais, a preocupação é muito maior. A Bíblia fala do coração como essa espécie de fonte, de nascente. O livro de Provérbios ainda diz, no capítulo 23, no versículo 7, porque como pensa em sua alma, assim o homem é. Outra versão diz, como ele imagina em sua alma, assim o homem é. O que me leva a te fazer a seguinte pergunta, o que é que você pensa de você mesmo? Como é que você se vê? Como você olha para si mesmo? Como que você olha para a sua própria pessoa? Qual é a imagem ou retrato que está lá dentro de você ou do seu coração? Porque eu fico impressionado com a quantidade de gente que se vê como gafanhoto, que se vê como pequeno, que se vê como incapaz, que se vê com essas crenças limitadoras. Eu não estou nem falando a respeito de acreditar só no seu potencial natural e humano. Essas coisas, elas podem ser provocadas por qualquer pessoa que também se mova só no nível natural e humano. Um bom coach tem a capacidade de ajudar pessoas a remover suas crenças limitadoras, mas só no modo natural. Eu e você, quando estamos falando de andar e de viver em Deus, nós precisamos descobrir não apenas como usar o nosso potencial natural, nós precisamos entender como entrar nesse lugar em Deus, onde além do nosso potencial natural, a gente use tudo aquilo que Deus disponibilizou para nós. A gente possa viver turbinado pelo sobrenatural em tudo aquilo que nós vamos fazer. Eu olho para a palavra de Deus e eu percebo Deus acreditando mais nos homens do que os homens acreditam em si mesmos. No livro de Gênesis, Deus desce para ver a Torre de Babel, ou o começo da construção. Deus dá uma olhada, uma checada no negócio, e a conversa entre a Trindade é, eis que o povo é um só, e fala uma só língua. Comentário de Deus. De hoje em diante, não haverá limites para tudo aquilo que eles intentarem fazer. É o próprio Deus olhando para uma turma que está se movendo fora do propósito dele, e diz, eles se tornaram um, eles falam uma só língua, não vai ter mais limites para aquilo que eles vão poder fazer. Agora, o que eu acho engraçado é que às vezes Deus está olhando para a gente, está movendo fora do propósito dele, sem os recursos dele, e dizendo, esse povo está removendo todo e qualquer tipo de limite. Eles podem chegar em qualquer lugar, o céu é o limite. E agora, eu e você, que diferente daquela turma, temos Deus. Estamos procurando viver dentro do propósito de Deus. A gente não consegue acreditar que a gente vai fazer diferença. A gente não consegue acreditar que a gente pode ir muito longe. Nós precisamos perceber, à luz da palavra de Deus, que essa imagem que nós temos de nós determina onde é que nós vamos. Uma geração inteira saiu do Egito. É uma conta difícil da gente fazer quanta gente tinha. Mas o número certo e correto que a Bíblia dá é que só dos homens de 20 anos de idade para cima, alistados no exército, a Bíblia diz que puxavam da espada, então dá para entender que eles estão alistados no exército. Eram mais de 600 mil homens. Se você der para cada um deles uma esposa e 3 filhos, que era uma média de família muito generosa para ela, você já tem famílias de 5 pessoas. Multiplicando esses 600 mil por 5, nós estamos falando de 3 milhões. Nós não sabemos quanta gente tinha. Tem gente que fala 1,5 milhão, 2 milhões, tem gente que fala 5 milhões. Né? É apenas uma suposição. Mas você pode ter certeza que tinha no mínimo uma Curitiba inteira, se não fosse toda a região metropolitana. Agora, de toda aquela turma, só 2, Josué e Caleb, entraram na terra prometida, mais ninguém. No capítulo 14, porque nós paramos de ler no 13, nós vemos Deus falando isso, que somente Josué e Caleb, naquela geração inteira, iriam entrar na terra prometida.
Agora a pergunta que eu e você precisamos fazer: qual a diferença entre Josué, Caleb e o resto daquela turma? Não tinha todo mundo o mesmo Deus? É uma pergunta. Tinha ou não tinha? Não tinha todo mundo a mesma promessa, da mesma terra prometida? Não tinha todo mundo o mesmo problema, os mesmos gigantes diante de si? Então, o que fez a diferença? Não é o Deus que eles tinham, não é a promessa que eles tinham, não é o problema ou o desafio que eles enfrentavam. O que fez a diferença foi a forma como eles se viam. Enquanto a maioria está fazendo coro com o discurso dos espias, nós éramos aos nossos olhos e aos deles como gafanhotos. Josué e Caleb têm um discurso completamente diferente. E não é apenas o discurso é diferente porque o coração era diferente. A forma de se ver era diferente. Em Números 13, no versículo 30, a Bíblia diz: Caleb fez calar o povo, porque agora o povo já está replicando a conversa dos espias. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, mas eu quero te dizer que a dúvida também vem por ouvir. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, e a dúvida e a incredulidade vem por ouvir as pessoas erradas e o tipo de conversa errado. E você precisa ter muito cuidado com o que as pessoas dizem a seu respeito. Com quem você, na verdade, se permite trocar ideia e ser alimentado pela opinião de quem você é ou do que você pode ser. Caleb tenta parar o povo e diz: não, nós vamos subir agora, nós vamos tomar posse da terra, nós vamos viver o sonho, nós vamos viver o que Deus tem. E a maioria está olhando para ele com aquela cara de quem diz: está maluco, meu irmão? Não é para o nosso bico, nós não vamos dar conta, não tem como viver isso. E a maior parte daquela geração ficou de fora do que Deus tinha. Não era nem por falta da vontade de Deus, não era por falta de promessa, não era por falta de recursos sobrenaturais à disposição, era mera e simplesmente pela falta de conseguirem se ver inseridos dentro desse plano e do propósito de Deus, vivendo corretamente o sonho. Eu acredito que uma coisa que nós precisamos, e precisamos demais, é de gente indo para a fase adulta, como a maioria de vocês está, se olhando da forma certa, se olhando como Josué e Caleb. Enquanto muita gente está perdendo chance e oportunidade no mundo natural e espiritual, dizendo: eu não posso, eu não consigo. Deus está atrás de gente que leve Ele a sério, que acredite naquilo que Ele tem dito a nosso respeito, que acredite que Ele não está de brincadeira. Gente que comece a olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu vou ter uma família diferente, eu vou viver de uma forma diferente, eu vou ter realizações e conquistas diferentes, eu vou me enxergar de forma correta dentro do plano e do propósito de Deus e daquilo que Deus diz a meu respeito. Muitas vezes a gente não consegue perceber o quão sério e importante isso é. Mas eu vou te dizer, isso é muito mais do que mera psicologia. São princípios espirituais. A forma como você se vê. Porque muitas vezes a gente fica falando da fé, que a fé é a convicção daquilo que não se vê. Então a gente imagina que fé é não enxergar nada. Mas na verdade, a fé é a convicção do que não se vê com o olho natural. Mas a fé tem a sua própria visão. Hebreus 11, 27 diz que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. Eu, quando era criança, ouvia os pregadores dizer: fé dá um passo no escuro. Hoje eu digo: passo no escuro para quem está te olhando. Mas quem está dando passo sabe exatamente onde está pisando. Ele enxerga o que mais ninguém enxerga. Ele tem a capacidade de ver algo que ninguém está vendo como ele. Enquanto a maioria olhava para aqueles gigantes dizendo: não vai rolar. Aqueles dois conseguiam olhar além dos gigantes. Eles viam a materialização da promessa. E nós precisamos entender que Deus está atrás de gente que se enxergue no nível ou naquela dimensão que Deus mesmo, quando está olhando, Ele está enxergando e podendo falar de mim e de você. Eu descobri na Bíblia que tem uma coisa que tira Deus do sério, que irrita Deus. E olha que Deus é um ser assim, longânimo, paciente como ninguém. Mas eu descobri como tirar Deus do sério. Dá uma olhadinha comigo. Em Êxodo, no capítulo 4. Êxodo, capítulo 4. Deus está falando com Moisés naquela sarça. E Ele manda Moisés ir libertar o povo. E Moisés começa a dar desculpa. Versículo 10 de Êxodo 4 diz assim: então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado e nem depois falaste a teu servo,
pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Eu achei interessante Moisés explicar para Deus quem ele é, como se Deus não soubesse. Verso 11 diz assim, o Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo ou o que vê ou o cego? Não sou eu, Senhor. Imagino que a conversa de Deus era mais ou menos assim, o fabricante sou eu. Se tem alguém que entende de manutenção, de defeito, mesmo que você ache que é de fábrica, sou eu. Naquele momento o Senhor fala para ele no verso 12, agora vá, eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Para mim Deus está deixando claro, dizendo, Moisés, você acha que eu estou confiando na sua habilidade? Você acha que eu vim atrás de você só porque você é bom, Moisés? A beleza da coisa, Moisés, é que sou eu que vou ensinar você como falar. Então você não vai cumprir o meu propósito porque você é bom em você mesmo. A ideia do que eu estou falando aqui, querido, não é tentar fazer com que você coloque os olhos nas suas habilidades naturais. Nós precisamos entender que eu e você fomos chamados para interagir com Deus, que quer se mover de forma sobrenatural, que quer nos dar recursos muito maiores do que qualquer habilidade natural que a gente já possa manifestar. E Deus está falando para Moisés, eu, você com a sua boca, eu te ensinarei o que você deve falar. Isso aí, em qualquer meio pentecostal, a reação de alguns seria de dizer, é para glorificar de pé, igreja. O cara ia ficar empolgadíssimo. Eu fico tentando imaginar qual seria a minha reação no lugar de Moisés. Mas no 13, a Bíblia diz assim, porém Moisés respondeu, Senhor, envia algum outro que quiseres enviar, menos a mim. E o verso 14 diz assim, então, a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Você quer ver Deus sair do sério? Continua dando desculpa. Continua dizendo que não pode. Continua dizendo para ele, quando ele está dizendo para você que você pode, você diz, não, deve ter algum engano. Vamos tentar analisar isso junto, de uma forma assim bem simples. A gente está lá na hora da adoração e a gente canta que Deus é poderoso, tem todo o poder. Mas daqui a pouco esse Deus que a gente louva, adora, dizendo que tem todo o poder, diz então, eu estou contando com você fazer algo. Não, Senhor, eu não dou conta disso não. Aí Deus gentilmente diz, eu sempre soube que você não dava conta, mas eu vou dar uma turbinada no ser, eu vou dar uma melhorada no ser, eu vou dar uma ajeitada no ser, eu vou colocar um depósito aí dos meus recursos para você fazer comigo. E essa é a hora que Deus espera que a gente que o adora, dizendo que Ele é o poderoso, diz, então vamos, bora, vamos cair para dentro, estamos juntos. Mas Moisés começa a dizer para Deus que nem com Deus tentando ajudá-lo vai funcionar. Então tenta imaginar assim, na perspectiva de Deus, tenta se colocar do lado de Deus, olhando para a gente. Eu não sei se Deus pensa essas coisas, que o crente tem que ser estudado pela NASA, essas coisas, mas tenta se colocar. Eu às vezes tento pensar ao outro lado, Deus dizendo, você acabou de dizer que eu tenho todo o poder. Agora eu digo que eu vou dar um pouco, não é nem todo o meu poder, um pouco do meu poder. E você acha que isso não vai fazer a menor diferença? Muitas vezes quando a gente reage dessa forma, a gente está rebaixando Deus. A gente está dizendo, não, o Senhor não tem nenhum serviço de recrutamento e seleção que preste. O céu deve estar enganado, se disseram que eu sou o cara ideal, algum erro foi cometido, não sou, não tem como ser eu. E a Bíblia diz, a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Deus está atrás de gente que consiga sonhar com Ele, que consiga acreditar naquilo que Ele já acredita a nosso respeito. Irmão, pensa em algo, Ele é o Deus onisciente, Ele sabe tudo. Ele sabe o fim da história. Se Ele está falando que acredita em você, Ele tem razões que talvez você desconheça para acreditar em você. Mas se você não acreditar nele, que acredita em você, portanto acreditar em você junto com ele, você não vai a lugar nenhum. A Bíblia diz que quando João Batista estava no deserto, do que é que ele se alimentava, já que não tinha muita opção? Entre outras coisas, a Bíblia diz que ele se alimentava de mel e de gafanhotos. O que me faz entender que lugar de gafanhoto é no deserto. De vez em quando, eles dão aquela revoada, baixo numa plantação, mas não é onde eles ficam. Agora, para esse povo que se via como gafanhoto, Deus olha para aquela turma toda e diz, meia volta, vai todo mundo para o deserto. Porque lugar de gafanhoto é no deserto. Se você se vê assim, é assim que você vai viver. Se você se enxerga dessa forma, você está se sentenciando a viver algo muito inferior ao que eu planejei, ao que eu prometi, ao que eu disponibilizei, você está fora.
E aí só 2 sobraram para desfrutar a terra prometida. O resto ficou de fora. Eu quero te perguntar, imaginando que essa conta, mesmo que não seja exatamente igual, e nem necessariamente proporcional, em que time você está hoje? Você está jogando no time de quem se vê como gafanhoto e fica fora do que Deus tem? Ou você está jogando no time de Josué e Caleb? A parte boa é que mesmo se você não jogou nesse time até hoje, dá para mudar. Dá para mudar de lado, dá para entender o princípio, dá para tomar uma decisão diferente. Vocês estão comigo? Estão aí? Vocês estão tão quietinhos. Nós precisamos mudar a forma de nos ver e nos enxergar através da lente de Deus. E Jeremias, no capítulo 1, o Senhor começa a falar com Jeremias. E Deus está falando para ele, olha, eu te consagrei como um profeta, desde o ventre da sua mãe. Dá uma olhadinha lá. Abre nesse texto comigo. Jeremias, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 4. O texto diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno eu já o conhecia, e antes de você nascer eu consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse, Senhor, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Gente, olha o que Deus está falando do cara. Deus está levando aquela ideia com Jeremias, de Jeremias, tu é o cara. Antes de você nascer no ventre da sua mãe, eu já te consagrei como profeta. Isso significa que quando ele ainda era um feto, ele já estava ungido e consagrado, o que me faz imaginar que ele era um profeta. Eu gosto de mentes ágeis como as de vocês, porque os velhos não riem disso. Os mais velhos me olham com a cara de pra onde vai. Significa que a hora que Jeremias foi dado à luz, o primeiro chorinho já era profético. Deus está dizendo, tu já era profeta no ventre, era profeta quando saiu. Agora ele diz, eis que eu não passo de uma criança. Criança aqui já não é mais o bebê, é o menino. Ele já está crescido, ele já é mais do que a criança recém-nascida, ele já é mais do que o feto. E Deus está dizendo, já era profeta lá, imagina agora. Mas de alguma forma, em vez de ver possibilidade como Deus, ele só está vendo limitação. Eu não passo de uma criança, eu não sei falar, eu não dou conta, eu não consigo. Qualquer um serve, menos eu. Você já viu esse filme? Acontece o tempo todo, gente, com todo mundo em todo lugar. Porque isso é da natureza humana. E para vencer isso, eu e você precisamos, na verdade, entender a mente de Deus, os princípios de Deus e fazer uma escolha. Eu vou agir de forma diferente. Eu lembro de uma época, depois de ter sido cheio do Espírito Santo, que eu comecei a orar e dizer, Espírito Santo, eu preciso entender como viver o teu poder, o sobrenatural. Eu quero fazer diferença na minha geração. Eu quero experimentar o que o Senhor tem de um jeito diferente que o resto está experimentando. Não porque eu estou competindo com ninguém, mas é evidente que a maioria não está nem de perto desfrutando daquilo que o Senhor prometeu e sinalizou que quer fazer. Me dá o caminho das pedras, a gente dizia antigamente, me ensina as manhas do negócio, o que eu preciso entender, quanto que eu tenho que orar, quanto que eu tenho que jejuar. E foi logo ali no início da caminhada que o Senhor falou comigo. Mais do que apenas entender que tem que orar e jejuar, você precisa mudar a forma de se ver. Até onde eu me lembro, essa talvez é uma das mensagens mais antigas que eu prego, porque foi uma das primeiras coisas que mudou e moldou minha vida. Quando eu e você começamos a nos olhar da forma correta, não como gafanhoto. Olha o versículo seguinte, depois que ele diz para Deus, eu não passo de uma criança, Jeremias 1,7. Mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança. Por que Deus está dizendo, não diga? Deus está olhando e diz, no natural você é criança mesmo, você acha que eu não sei, Jerê? Tem um amigo, pastor Jeremias, a gente apelidou ele, né? Eu já conheci ele pelo apelido Jerê, então eu imagino que Deus, num momento mais íntimo, deve ter chamado ele de Jerê. E diz, você acha que eu não sei, Jerê? Mas não fale isso, porque você está olhando para você sozinho, você está olhando para a sua versão humana, natural, limitada, sem a minha participação. Jerê, olha o turbo que eu vou colocar em você. Olha, Deus começa a falar a mesma coisa que ele falou para Moisés, dá uma olhada aí. Ele diz assim,
Não diga, não passe uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Verso 9, depois o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca, e o Senhor me disse, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Deus está dizendo, nunca se tratou do seu jeito de falar. Nunca se tratou da sua capacidade ou da sua habilidade, mas daquilo que eu posso depositar em você. Ah, não, pastor, mas isso aqui é de um futuro assim, de um passado já muito distante. Ok, vamos pular para o Novo Testamento. Jesus começa a conversar com os discípulos e diz, vocês serão levados diante de reis e governantes para testemunhar de mim. Sabe o que isso significa, gente? Depois que a Grécia de Alexandre o Grande dominou o mundo, eles estabeleceram muito forte conceitos da cultura grega, entre eles o da retórica, o do discurso. Uma pessoa não podia se dirigir a um rei, alguém de autoridade, falando de uma forma qualquer. Isso requeria, exigia deles, era já um padrão social, uma habilidade de comunicação, de oratória e de discurso fora do comum. Você lê lá no livro de Atos que quando os judeus foram acusar Paulo, eles contrataram um orador profissional para fazer isso, porque não era qualquer um que dava conta. Aí Jesus olha para aquela turma, que o livro de Atos mostra os judeus olhando para eles e chamando eles de iletrados. Isso não significa que era analfabeto, mas que ele também não era erudito, não tinha muita coisa. Jesus olha para aquela cambada de gente comum, sem habilidades extraordinárias. Ele diz, vocês serão levados à presença de reis e governantes para testemunhar a meu respeito. Aí Jesus diz para eles, mas naquela hora, não se preocupem como ou o que vocês vão falar, porque naquela hora vos será dado o que falar, porque não serão vocês falando, será o Espírito do vosso Pai falando por meio de vocês. O que é que Jesus estava dizendo? E daí que você não tem o que os que se acham os bons da boca têm? Você tem algo que nem esses caras que se acham muito bom têm. Você tem o meu Espírito, você tem a minha unção, você tem a minha inspiração profética. Deus está dizendo, eu vou fazer acontecer. Eu só quero que vocês acreditem que vai acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Se nós queremos viver a plenitude do que Deus tem e queremos fazer diferença, lutando pelo rei e pelo reino, eu acredito que um dos primeiros assuntos a ser tratado é mudar a forma como a gente se vê. E na verdade, não é apenas inventar a maneira como você gostaria de se ver, mas é você entender como Deus se vê. Em Amós 3,3 a Bíblia diz que não podem andar dois juntos se não estiverem de acordo. Se você vai andar com Deus, você tem que estar de acordo com Deus. Deus não pode estar te dizendo, eu vou pôr minhas palavras na sua boca. Você diz, não vai não. Eu posso te usar, não. Nem o Senhor consegue. Então, a pergunta é como Deus nos vê. Em Tiago, no capítulo 1, nós temos algo interessante. Eu entendi isso bem cedo na minha caminhada com Deus. Eu não sou aquilo que eu acho que eu sou. Eu não sou aquilo que os outros dizem que eu sou. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. A palavra de Deus é apresentada em Tiago, no capítulo 1, como um espelho. Eu vou ler do versículo 22 ao 25. Um espelho que revela a sua verdadeira identidade, portanto, que revela quem você é. O texto diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho, olha essa frase aí, num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Deus está dizendo que tem gente que vai se dar bem no que vai fazer. O que subentende que tem outros que não vão. Qual o segredo dos que vão se dar bem? Deus está dizendo que eles têm um comprometimento com a palavra, a ponto de não ouvir de forma superficial, deixar aquilo entrar. E estão tão comprometidos de dizer, não, nossa vida é pautada pela palavra, a gente obedece, a gente anda nela, a gente faz. Deus diz, esse tipo de gente tem a capacidade, pelo compromisso que tem com a sua palavra, de absorver a imagem correta de si mesmo.
Significa que quando a ilustração é usada de alguém que se olha no espelho, de forma alegórica, a Bíblia está dizendo que a própria palavra de Deus é o espelho que revela quem nós somos. Quando eu e você estamos diante das Escrituras, e ler a Bíblia não deveria ser algo que o crente faz só para buscar informação, entendimento, né? A teoria da doutrina, do que nós acreditamos. Há um relacionamento com a palavra de Deus que expõe quem eu e você de fato somos. Eu acredito que deve ter sido em 1992. Eu fiz uma lista, que eu tenho ela aqui comigo até hoje. E nessa lista, eu dividi ela em 3 partes. Porque eu vi mais de um pregador na época dizendo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Não só o Novo Testamento, a Bíblia toda. Mas com uma atenção especial ao Novo Testamento. Tentando observar o que a Bíblia diz a meu respeito. Eu quero ler um pedaço dessa lista que tem aí 27 anos, pelo menos. Eu escrevi o seguinte: eu sou uma nova criatura, criado em verdadeira justiça e santidade. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu sou rei e sacerdote para Deus o Pai. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou cabeça e não cauda, eu estou sempre por cima e não por baixo. Eu sou abençoado em todas as coisas, onde eu ponho a mão, a prosperidade, porque eu ouço e obedeço o Senhor. Eu sou santificado em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eu sou morada de Deus no Espírito, santuário de Deus na terra. Eu sou forte porque o Senhor é a força da minha vida, e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sou amado de Deus, precioso aos seus olhos. Eu sou perdoado, eu sou livre de toda a condenação, do domínio do pecado, de toda a maldição. Eu sou livre do poder do diabo, pois eu fui transportado das trevas para o reino de luz. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Eu sou guardado pelos anjos de Deus. Eu sou tudo quanto a Bíblia diz que eu sou. Isso é só um resumo de algumas declarações, mas não tem como você olhar para isso e dizer: não sou nada. Se você não é nada, quem que é, cabeção? Se com tudo isso é nada, quem que é alguma coisa? O que essa pessoa precisa ter para achar que é alguma coisa? Aí eu comecei a escrever o que eu tenho. E eu escrevi: eu tenho tudo o que pertence ao Pai, pois eu sou filho e herdeiro. Eu tenho autoridade sobre todo o poder do diabo em nome de Jesus. Eu tenho perdão dos meus pecados, já não há condenação para a minha vida. Eu tenho saúde em Cristo e praga nenhuma chega à minha tenda. Eu tenho a proteção dos anjos de Deus e nenhum mal me sucederá. E nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu tenho orientação, paz, alegria, conforto, ajuda e revelação da palavra de Deus na pessoa do Espírito Santo que em mim habita. Eu tenho pés de corça e ando nos meus lugares altos. Eu tenho poder para testemunhar, para expelir demônios, curar enfermos pelo Espírito de Deus em nome de Jesus. Eu tenho as minhas orações ouvidas, porque os ouvidos do Senhor estão atentos às minhas súplicas e elas muito podem por sua eficácia. Eu tenho vitória em todas as áreas da minha vida, por meio de Jesus Cristo, meu Senhor. Eu tenho liberdade no Espírito Santo, eu tenho vida em abundância, eu tenho o amor de Deus que é derramado no meu coração pelo Espírito Santo, eu tenho a vida eterna, eu tenho toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu tenho a força do Senhor, eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Sabe, eu não estou falando de você pegar isso e ler uma vez e dizer: ah, legal. Eu estou dizendo que eu e você precisamos ter um contato tão profundo com a palavra de Deus, que essa é a imagem que vai sendo formada dentro de nós. Não é uma corda amarrada no pé do elefante dizendo: você não pode. É o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, dizendo: você pode todas as coisas, porque sou eu que te fortaleço. É esse tipo de coisa que tem que entrar dentro de mim e dentro de você. E aí eu fiz uma terceira parte da lista. O que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso reinar em vida, eu posso orar pelos enfermos e cativos e testemunhar com poder, eu posso exercer autoridade sobre demônios e circunstâncias, pisar em serpentes, escorpiões e nada me fará dano algum, eu posso amar e perdoar, eu posso em tudo dar graça, eu posso viver em saúde, segurança, liberdade e santidade, eu posso ligar e desligar na terra em concordância com outros e será ligado e desligado nos céus, eu posso andar em plena vitória, eu posso pedir o que quiser, segundo a
a vontade ou a palavra de Deus e me será feito. Eu posso viver e andar na bênção de Deus, eu posso vencer a tribulação, eu posso vencer a tentação, eu posso vencer o pecado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Olha, na Bíblia as pessoas fizeram diferença nos seus dias. Todas elas foram pessoas que em algum momento demonstraram acreditar que elas podiam viver algo com Deus singular e diferente dos demais. Nabucodonosor manda matar todos os sábios da Babilônia. Está certo que deve ter batido um desespero junto para o lado de Daniel e seus amigos, que ia sobrar para eles também. Mas eles decidem pedir que seja pedido ao rei um pouquinho mais de tempo, para que eles busquem de Deus a explicação necessária para que eles pudessem continuar vivos. Ao longo de todo o relato bíblico, sempre quem fez diferença acreditou que Deus podia fazer alguma coisa a mais. Acreditou que não importa onde estava, a circunstância que vivia, o momento que passava, gente como José, sendo tratado de forma injusta, preso de forma injusta, mas está ali servindo os outros, acreditando que pode ser um instrumento de Deus. São esses os que vivem de forma singular. Tiago está dizendo, esse era bem-aventurado em tudo aquilo que fizer. Deus tinha uma palavra para José, dizendo, cara, eu vou te colocar para governar, eu vou te dar autoridade, você vai estar mesmo no comando do negócio. Era o sonho que queimava dentro dele noite e dia. Aí ele é vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo. Sabe o que ele faz? Em vez de ficar se lamentando, ele começa a exercitar no nível em que ele está. E a Bíblia diz que lá ele se tornou chefe dos escravos. Porque tem gente sonhando para algo grande um dia e não exercita nada, nem para o nível que está. Ele está dizendo, Deus vai me colocar numa posição de autoridade, vou começar treinando aqui. Daqui a pouco já estava mandando nos escravos. Ele é preso injustamente, a Bíblia diz que ele se tornou chefe dos presos. Que ele não me diga que isso é só uma questão de personalidade, é uma questão de posicionamento, é uma questão de atitude. São essas pessoas que conseguem de alguma forma dizer, tem algo de Deus, tem o favor de Deus, eu vou viver. E a Bíblia diz, o Senhor era com José. Mesmo quando as circunstâncias não pareciam favoráveis, mesmo quando as circunstâncias pareciam estar dizendo, Deus te largou, Deus te esqueceu, Deus não lembra do que Ele te prometeu. A Bíblia diz, o Senhor era com José. Então eu e você precisamos nos enxergar de forma correta. E a forma correta é de fato ver como Deus nos vê. Tem uma história que me inspira muito, uma história real. Eu fui discipulado por um pastor que veio de Gana, na África, e essa história da independência do país deles em relação ao regime britânico. E a história fala de um camarada que era um educador, também foi um político, chamado James Aggrey. E ele conta ao seu povo, naquele movimento que antecede a independência de Gana, numa reunião de lideranças populares que aconteceu em 1925. Ele contou uma história para inspirar aquele povo, no sentido de que eles tinham que deixar de se ver como gente fraca e inferior. E a história que ele contou ficou famosa no mundo inteiro. Ele diz, um camponês criou um filhote de águia no galinheiro. Anos depois aparece um naturalista e diz que a ave é uma águia, não uma galinha. O camponês diz que ela deixou de ser águia há muito tempo. O naturalista insiste e diz, não, eu posso fazê-la voar. Porque ela vivia como galinha, se comportava como galinha. Ele diz, eu posso fazê-la voar. Então, em primeiro lugar, ele pega ela, joga para cima, tentando ver se ela vai voar. E ela só bate as asas de forma tímida o suficiente para aterrissar e volta para o chão ciscar. Aí ele pega e sobe em cima do telhado do celeiro e joga ela de lá. Ela também bate a asa só o suficiente para aterrissar e voltar a ciscar. Mas então ele leva ela para uma montanha, sobe para o pico da montanha, faz com que ela olhe para o sol. Então ele solta ela e joga lá de cima e ela voa. Ele conta essa história dizendo para o povo dele, para aquelas lideranças populares, o seguinte: nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas houve pessoas que nos fizeram pensar como galinhas, e muitos de nós ainda acham que somos efetivamente galinhas, mas nós somos águias. Abramos as asas e voemos como águias. Jamais nos contentaremos com os grãos que jogarem aos nossos pés para a gente ciscar. Essa foi a alavanca que começa um movimento que liberta um país inteiro, começando por onde? Nós precisamos parar de nos enxergar como inferiores. Hoje, visitando muitos países da África onde vamos pregar, a gente percebe o quão forte é essa mentalidade.
que os brancos, na época da dominação da escravatura, colocaram, dizendo que vocês são um povo inferior, fazendo eles acreditar isso para que nunca se opusesse. Deixar de entender o quão extraordinário você é, vai sabotar todo o plano e o propósito de Deus para você. Mas começar a entender a forma como Deus te olha, o que Ele pensa a seu respeito. Entender que você é muito mais forte do que a corda e a estaca que te prende. Pode ser uma das coisas mais revolucionárias na sua vida. E isso não é apenas porque você é bom por você mesmo. Você é singular, que você é feito e criado por Deus. E você se torna imparável quando você entra em sintonia com o seu Criador e começa a se ver de forma correta. Sabe o que é interessante? Um monte de gente foi ao encontro de Davi quando ele estava fugindo de Saul numa caverna. Por que a turma foi ao encontro de Davi? Davi está com problema, está fugindo do seu problema. Quem que foi atrás de Davi? A Bíblia diz, os endividados, os levianos, os amargurados de espírito, só gente boa. Era tudo gente com problema. Era o endividado fugindo do credor. Era o amargurado de espírito fugindo de quem pisou nele ou machucou. Cada um estava fugindo da sua encrenca. Porque, como diz um ditado antigo, da época das nossas vós ou bisavós, um gambá cheira o outro. A gente consegue achar quem tem as mesmas dores, as mesmas mazelas emocionais rapidinho, a gente se identifica. O problema é que Davi estava fugindo não de medo, era só uma fuga estratégica. Eu não posso perder minha vida, eu não posso lutar de volta e tocar em você, salvo porque você é ungido do Senhor. Então, eu vou aguardar Deus fazer as coisas acontecerem. O coração de Davi era outro. Davi não se via como pobre coitado, ele sabia que ele era o escolhido de Deus, que era o homem segundo o coração de Deus, ele se via de forma diferente, e esse tipo de gente vai contagiando todo mundo que está em volta. E sabe o que aquele bando de gente covarde fugindo dos seus problemas se tornou? Eles se tornaram os valentes de Davi, o maior exército de conquista que a nação de Israel jamais conheceu. Mas por que eles foram de gente tão fracassada na vida a um lugar tão bem sucedido? Porque eles foram inspirados a se verem de forma diferente. Quem está entendendo, diga amém. E se existe algo no coração de Deus, é o desejo de mudar a minha e a sua vida, para que a gente lute com Ele. Esse povo que foi para a caverna de Adulão virou um exército. Em Ezequiel 37, o Senhor fala com o profeta e diz, podem esses ossos viver? É a resposta mais evasiva que você vai achar na Bíblia, é do profeta Ezequiel. Ele diz, Senhor, Tu sabes. O Senhor sabe tudo, está perguntando para mim por quê, mas tipo assim, é melhor não abrir minha boca e não falar nada. Porque na real, nem o Ezequiel, nem nós no lugar dele acreditar que aqueles ossos poderiam voltar a viver. O Senhor diz, começa a profetizar. Começa a falar que o vento vai soprar sobre eles, que o fôlego de vida virá sobre eles. E você conhece a cena, se não conhecer, lê umas 18 vezes seguidas, viaja naquela história porque é inspirador. A Bíblia diz, quando o vento começa a soprar o fôlego, os ossos começam a se juntar cada osso ao seu osso, os esqueletos vão se organizando, começa a aparecer carne sobre eles, os ligamentos, tendões, a pele cobre eles. E a Bíblia termina a história dizendo assim, e no final, levantou-se um exército numeroso. Toda vez que Deus faz algo na vida das pessoas, é sempre com o propósito de que no final das contas, elas não apenas melhorem de vida, mas elas se tornem parte do seu exército. Seja para lutar no exército de Davi, seja nesse exército que se levanta. No livro de Joel, capítulo 3, versículo 10, o Senhor diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. Sabe o que é interessante? Se você olhar o versículo anterior, o 9, o Senhor diz, façam das vossas relhas e podadeiras espadas e lanças. Suscitem os valentes. Suscita, levanta, recruta os soldados. Valente era a maneira de falar dos soldados. Era uma guerra de improviso. Deus diz, apregoai guerra santa. Essa guerra santa, Deus está dizendo, sou eu que estou convocando a batalha. Agora, o povo não está pronto, não tem treinamento, não tem arma, Deus está mandando improvisar, pegou todo mundo de surpresa. E ainda diz, diga o fraco, eu sou forte. Outro dia eu vi um pregador desse de fé empolgado, dizendo, para de falar que você é fraco, porque você não é fraco coisa nenhuma. Deus disse que você é forte. Negativo, Deus não falou que você é forte. Deus mandou você dizer que você é forte, mas Deus te chamou de fraco. Ele falou, diga o fraco. Ele não falou, diga o que acha que é fraco, mas não é, está enganado, equivocado. Gente, é lógico que nós somos fracos.
Eu acho que Deus olha e ainda pensa assim, fraquinho que dói. Mas ele diz, muda o seu discurso. Por quê? Quando se trata de lutar pelo rei, pelo reino, nós não vamos lutar com a nossa força. É com a força dele. Então ele está dizendo, eu estou convocando vocês para lutar por mim. A partir do momento que vocês estão recrutados, alistados no meu exército, vocês não lutam mais só com a força e a habilidade de vocês. Então vocês que são fracos mesmo e que não lutaria nada decente para nenhuma outra coisa, mude o discurso e comecem a ver-se a si mesmos como eu vejo vocês e comece a dizer, eu sou forte, eu sou forte. Porque quando eu e você nos unimos com Deus, gente, por maior que seja a nossa fraqueza, quando isso mistura na força dele, nossa fraqueza dilui, ela some, ela desaparece. Meu sonho e oração é ver uma nova geração ousada, abusada, acreditando que pode fazer diferença, acreditando que pode possuir os lugares de maior influência da sociedade, para ser sal, para ser luz, mas acreditando também que na vida simples do seu lar, podem ser os melhores esposos, as melhores esposas, os melhores pais, os melhores filhos, os melhores pagadores de impostos. Outro dia alguém falou, eu odeio pagar imposto. Eu falei, eu quero pagar cada vez mais. Significa que eu estou ganhando mais. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu gostaria que você colocasse sua vida diante de Deus nessa hora. Eu quero que você se pergunte, e não apenas se pergunte, consulte o Espírito Santo. Como você tem se visto? Você se vê só como gafanhoto? Ou se vê como conquistador de gigantes? Porque você é aquilo que você vê. Porque como na água, o rosto corresponde ao rosto. Assim o coração do homem ao homem. O que você é? Uma águia ou uma galinha? Qual é a forma como você se vê? É importante que a gente reconheça como está se enxergando. Sabe que você está o tempo todo dizendo, não, se eu tivesse nascido numa outra casa, numa outra família. Gente, a gente tem um monte de bobagem, de fantasia. Quando eu era adolescente, sabe o que eu pensava? Que eu tinha que casar com alguém que tivesse pedigree gospel. Eu dizia, Deus, já que eu nasci plebeu, eu preciso casar com alguém da realeza espiritual. Eu preciso encontrar a filha de algum homem ungido, desses assim que rompeu, para eu entrar no manto, para eu pegar o legado. A gente tem uma capacidade de pensar tanta bobagem de uma forma tão criativa, que eu acho que Deus só não ri porque ele vê o estrago que isso faz na vida da gente. O que eu e você mais precisamos, Ele já nos deu. A gente tem as promessas, a gente tem a unção, a gente tem tudo o que precisa. Um dia eu tive o privilégio de estar perto de um dos maiores evangelistas que nossa geração conheceu, Reinhard Bonk. Almocei com ele, pude conversar, fazer perguntas. Teve uma hora que eu cheguei pertinho dele e falei, você não botaria a mão na minha cabeça? Não daria um downloadzinho assim de um pouquinho do que você tem? Sabe o que ele me falou? Ele disse que lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando todo mundo foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz assim, foi vista uma língua de fogo sobre cada um deles. Ele olhou para mim e disse, você já tem a sua própria chama, você não precisa da minha. O problema é que você acredita na minha chama, mas não acredita na sua. Mas pastor, a Bíblia não fala de transferência em caráter de exceção e não de regra. E é sempre complementando algo. Eu acho que quando Deus ainda permite esse tipo de transferência, é porque às vezes tem parte do propósito de um, que é parecido com parte do propósito do outro. Eu digo, vou tirar um pedaço disso que tem em comum e vou completar aquilo que eu já sonhei, já planejei. Se por um lado a Bíblia mostra transferência, por outro você nunca vê ninguém pedindo isso. Tem que acontecer de forma espontânea e debaixo
da ação de Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, Deus sabe onde você mora, Ele sabe onde te achar. O anjo aparece para Cornélio e diz assim, ó, manda chamar Pedro, Simão por sobrenome Pedro, está hospedado na casa de Simão Curtidor, lá em Jope, na rua chamada direita. Irmão, Deus te acha onde você está, você não precisa correr atrás disso. Mas muitas vezes algumas coisas têm que mudar dentro da gente. Quando o Gideão vai lá e faz a prova da lã, ele está cheio de dúvida, ele está inseguro, mas ele está dizendo, Deus, eu quero acreditar. Aí Deus confirma, ele pega e inverte. Não, vai que foi coincidência. E aí Deus confirma, mas ele ainda está inseguro. Aí um dia o Senhor fala com ele, dá uma andada lá no arraial do inimigo. E ele entra, a turma nem sabe que ele é inimigo. E um está falando para o outro, rapaz, tive um sonho. E o negócio acontecia desse jeito e virava a tenda do comandante. O outro disse, isso é a espada de Gideão. Irmão, nem Gideão achava que ninguém mais além da sua casa o conhecia. Deus já tinha revelado o nome do cara que ia acabar com a raça dos outros. Aí Gideão volta macho, é nós. Porque de repente ele começa a ver que não se trata dele. Quem está entendendo? Se eu e você começarmos a nos enxergar da forma correta, e sabe o que é interessante? Depois que a gente alinha isso, é impressionante como Deus nos acha. Porque primeiro a gente tem que se resolver. E depois Ele nos acha. Eu acredito que a gente precisa voltar a ouvir verdades, como essa que meu filho falou no vídeo. De quão singular cada um de nós é, mas não proclamar de uma forma humanista, que valoriza só o homem por si mesmo, mas a singularidade da criação e de um Criador que não abandona a criação, que está em sintonia conosco, olhando, dizendo, eu te criei para um propósito, eu vou te suprir para o propósito. Você precisa acreditar que você pode viver coisas extraordinárias em Deus, que você pode mudar o mundo à sua volta. Porque gente que não acredita está azedando a vida deles é de quem está em volta, mas gente que acredita está mudando seu destino e o destino de outros. Eu acredito que mais do que só achar que nós vamos ter um tipo de luta qualquer, se a gente alinhar a forma de se ver, isso vai ser uma das coisas mais importantes para que Deus turbine nossas conquistas na vida e dessa forma em prol do reino que Ele tem para cada um de nós. Quando você começa a alimentar essa revelação na palavra, na comunhão com Deus, é impressionante o como Deus faz questão de alimentar isso dentro de você. Eu às vezes tenho a impressão que eu ouço uma voz dizendo, esse é o meu gordinho amado em quem me comprasse. Um dia entrei com a Kelly no avião, a gente estava em Uberlândia. Entrei no avião. A hora que nós entramos no avião, era perto da Páscoa. Era um chocolatinho, não me lembro qual, mas era marca boa, coisa cara para todo passageiro. Falei para minha esposa, isso raramente acontece. Então isso é alguma ação promocional forte. Provavelmente não vai ficar só no chocolatinho. Aí daqui a pouco eles anunciaram lá que iam sortear um ovo de Páscoa daquela marca. Passar um negócio grande, bonito, caro. E naquela hora eu fiz uma oração, falei, Deus, o Senhor sabe que eu nem sou empolgado com chocolate. Nem cabe isso na dieta. Eu provavelmente nem vou ficar com ele, eu vou dar para alguém. Mas eu gosto de pensar que eu chamo a sua atenção. Dá para o Senhor meter o dedo nesse sorteio agora e chamar a minha cadeira. Dá para o Senhor mais uma vez só declarar que o Senhor está de olho em mim, porque é gostoso eu ficar aqui lembrando que o Senhor me enxerga. E naquela hora eles chamaram a poltrona que eu estava sentado, ainda me lembro, 20D. Quando falou 20D, a Kelly olhou para mim e falou, você orou? Eu falei, orei. Ela falou, você nem liga para o chocolate. Eu falei, amor, para comprar o chocolate tem Mastercard. Serviço por Deus é que não tem preço. Eu dei para alguém. Eu acho que foi na hora do desembarque. Eu dei para alguém o chocolate. Se eu começar a te contar quantas vezes já fiz isso, você não tem noção. Não é só com sorteio. Às vezes estou num lugar. Estava numa igreja em Miami com milhares de pessoas. Fui participar de um culto.
um mover de Deus daqueles extraordinários. Teve uma hora que eu estava orando, falei, Senhor, eu já sei que o Senhor me chamou a fazer isso. Eu não vou ficar que nem o Gideão botando um monte de dificuldade, não. Mas assim, me deixa curtir de novo essa ideia de que eu chamo a sua atenção. A gente não precisa forçar nada. O Senhor sabe onde eu estou. Esse homem está se movendo nos dons do Espírito. Eu gostaria que ele viesse me achar aqui e falar desse assunto. Esse cara está ministrando, de repente ele para, vira para a direção onde eu estou, sai, vem, abre caminho, me acha lá onde eu estou e começa a profetizar aquelas coisas. Agora, sabe o que é interessante? Quando não me via da forma correta, não acontecia. E depois você começa a entender quem você é. Parece que Deus faz questão de alimentar. Por que você acha que ele falou para Jesus? Meu filhão, meu piá, meu garoto. Porque aquela é uma revelação que já está forte dentro dele. Eu e você precisamos acreditar que nós somos únicos, especiais aos olhos de Deus, singulares para cumprir um propósito. E o que define isso não é se você está vivendo um bom momento. Não, pastor, só fala isso porque para você é mais fácil. Olha o José, irmão. Se você acha que o negócio está ruim para o seu lado, e para ele. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com José. Porque Deus está conosco não significa que você vai viver um conto de fadas, onde tudo mudou da noite para o dia. Mas você começa a vivê-lo primeiro. E você começa a ter evidências de quem Ele é e do que Ele faz em coisas pequenas. E à medida que sua fé vai se fortalecendo, você começa a viver isso de uma forma cada vez maior. Se você tomar a decisão correta, esse pode ser o início de um tempo absurdamente doido em Deus que você vai passar a viver. O justo viverá da sua fé. A fé é a capacidade de acreditar naquilo que Deus disse, inclusive a meu respeito. Se Deus diz que você é importante, ninguém vai poder desdizer isso. Se Deus diz que você é útil, ninguém pode negar isso. Espírito Santo, se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só uma palestra motivacional. Mas nós te pedimos mais do que isso. Sopra sobre nós nessa noite. Espírito Santo, você é chamado de um espírito da fé nas Escrituras. Sopra sobre nós. Vivifica a medida de fé de cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Vivifica a medida de fé. Abre os nossos olhos hoje. Ajuda-nos a entender as nossas próprias crenças limitadoras. Ajuda-nos a enxergar, a perceber e a tomar uma decisão de mudar e de escrever uma nova história. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira. Eu pedi para você ficar em pé, mas ora como você achar melhor. Em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa. Mas eu gostaria de chamar à frente algumas pessoas. E eu não quero fazer isso para te expor. Eu quero fazer isso para te ajudar a ter um posicionamento. Um posicionamento diante de Deus. A Bíblia fala de Jesus numa sinagoga e ele decide curar um homem que tinha uma mão ressequida, mirrada. A Bíblia diz que Jesus chama o homem no meio. Isso significa que ele estava por fundo, nos cantos. Quando o homem chega, Jesus diz, estende a mão. Porque imagino que talvez aquele camarada, pelo próprio defeito, estava todo incomodado, complexado. Quando está na frente de todo mundo, não quer expor, Jesus diz, estende. Ele diz, eu não estou expondo você para te envergonhar, eu estou te expondo para curar, eu estou te expondo para mudar você. Existe algo nesse posicionamento. Todos nós precisamos melhorar a forma como nós nos vemos. Todos nós. Mas eu quero chamar um grupo especial. Que não é todo mundo. É você que diz, pastor, a turma até me vê como elefante, mas quando eu olho aquela corda, aquela estaca, a sensação que eu tenho é que eu sou um camundongo. Tudo dentro de mim diz, não rola, não é para você. É para qualquer outro, mas não é para você. E você reconhece hoje e diz, eu estou paralisado demais por essa crença limitadora, porque tudo dentro de mim parece dizer e gritar, você não consegue, você não serve, você não vai a lugar nenhum. Mas mesmo depois de ter sofrido com isso por tanto tempo,
Se uma centelhazinha de fé está acendendo aí dentro de você, e você vê uma possibilidade de que a mão de Deus te tome do lugar onde você está e te mude, eu quero que você saia bem rápido do seu lugar e venha aqui na frente. Não se trata nem só de orar, mas de se posicionar, de dizer para Deus e para o mundo espiritual: eu não vou ficar mais preso nem na corda e nem na estaca. Eu não vou aceitar isso. Eu decido começar uma jornada onde a maneira de me ver muda, onde eu vou me enxergar com os olhos de Deus. Enquanto os músicos ministram, eu quero que você fale com Deus. Depois nós vamos orar junto. Mas fala você, põe sua vida diante dele.